Olá pessoal, bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos muito importantes dentro da organização. A gente vai falar um pouco de custos e despesas, né? Às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de custo e despesa dentro de uma organização, essas duas palavras são sinônimo, mas elas não são. Tem uma diferença muito grande que, principalmente para a área da contabilidade, é importante que esses conceitos estejam bem claros. Por quê? Porque na hora de fazer lá a atribuição dos custos, fazer a divisão, fazer os cálculos de despesa, de lucro e resultado, esses valores têm que ser alocados corretamente para que você não tenha uma distorção no seu balanço patrimonial, por exemplo. Então, toda vez que a gente falar de custo, a gente está falando de todos os gastos que estão relacionados à parte de produção. Então, tudo que está relacionado à produção dentro de uma organização, principalmente quando a gente fala de uma empresa fabril, a gente considera como custo. E a diferença é que quando a gente fala de despesa, a despesa está totalmente relacionada à parte administrativa de uma empresa. Como assim a parte administrativa? Por exemplo, tudo que mantém a empresa funcionando que não está relacionado à produção. Uma conta que a gente pode entender melhor o que eu estou falando por exemplo, o custo que existe para aquisição de materiais de almoxarifado, que na maioria das vezes é utilizado nos escritórios, por exemplo, sulfite, caneta, enfim, é um custo que vai ter dentro, é um gasto que a empresa vai ter e que ele está diretamente atrelado à parte administrativa. Então, quando a gente fala desse gasto do almoxarifado, na maioria das vezes ele vai estar relacionado à parte administrativa, ou seja, ele é uma despesa dentro da organização. Existem algumas situações que a gente vai ter um gasto e ele pode ser classificado tanto como custo, tanto quanto despesa. Então, é importante lembrar a divisão que a gente fez. Então, o custo relacionado à produção e as despesas relacionadas à parte administrativa. Uma conta que serve como exemplo disso é, por exemplo, a conta de luz. Então, você tem lá a conta de luz, que ela atende tanto a parte administrativa como a parte de produção. E aí, na hora que chega essa conta para a organização, é importante que a contabilidade faça essa divisão. Então, tem uma parte que ela é custo, que foi a parte que atendeu a produção, e tem a outra parte que ela atende às despesas, que é a estrutura administrativa, né? O suporte que ela dá para que aquilo aconteça. É importante a gente classificar dentro da contabilidade a parte de custos, porque ela tem algumas divisões. Por exemplo, o custo ele pode ser classificado como um custo fixo e um custo variável. Qual que é a diferença de um e do outro? O próprio nome já diz. Quando eu tenho um custo fixo, esse custo ele não tem alteração independente da quantidade que eu produza. Uma conta que a gente pode pensar, por exemplo, é o aluguel mensal de uma máquina que eu utilizo para fabricar um produto. Então eu pago lá mensalmente o valor de R$1.000, por exemplo, e independente de quanto eu produzir no mês, eu vou pagar esses R$1.000. Então, se eu produzir uma peça, eu vou pagar R$1.000. Se eu produzir 1.000 peças, eu continuo pagando o mesmo os mesmos R$1.000. Ou seja, isso é um custo fixo. O custo variável, como o próprio nome também diz, é um custo que vai variar de acordo com a produção. Então, quanto maior for a produção, maior vai ser esse valor. Um exemplo disso é a matéria-prima. Então, se eu fabricar um produto X, 10 unidades, eu vou ter um valor de matéria-prima referente às 10 unidades fabricadas. Se eu fabricar mais, eu vou precisar de mais matéria-prima. Então, se eu fabricar 100 peças, eu vou ter o custo da matéria-prima vezes 100, porque eu precisei de 100 unidades. Então, se lembrar da nomenclatura e associar ao fixo e ao variável, não tem muita dificuldade quando a gente for pensar nessa conta. Tem uma outra divisão que a gente pode falar, que o custo ele também pode ser um custo misto. O que é um custo misto? O custo misto ele tem uma parte fixa e uma parte variável. A gente pode ter como exemplo a conta de luz. Porque a conta de luz, se você pegar e por exemplo, não utilizar nada, a empresa ficou de férias o mês inteiro, vai chegar um valor de custo para a empresa, né? uma despesa para a empresa, referente à taxa mínima que você tem desse serviço. Então esse é um gasto fixo, e se você utilizar
a iluminação da empresa por mais dias, se você estiver trabalhando normalmente, você vai ter essa parte fixa e a parte variável, que foi o consumo que você teve. Ou seja, essa conta, ela é uma conta que ela pode ser classificada como uma conta mista. Por quê? Porque você tem uma parte fixa e uma parte variável. Dentro dos custos também, ele pode ser classificado de duas maneiras. A gente tem o custo direto e o custo indireto. O que diferencia um do outro? Quando a gente fala do custo direto, é aquele custo que está envolvido diretamente na fabricação de um produto. O mesmo exemplo que eu usei na divisão anterior é a matéria-prima. Então, a matéria-prima, quando eu vou fabricar um produto, eu preciso de uma matéria-prima específica. Então, essa matéria-prima que eu vou usar, ela vai ser utilizada diretamente naquele produto. Um exemplo é, se eu fabrico mesa, eu compro madeira para fabricar essa mesa, e essa aquisição de madeira, ela vai diretamente nessa mesa. Então, eu tenho lá um valor que é utilizado diretamente para um produto. Quando a gente fala do custo indireto, é aquele custo que é aquele gasto que a gente tem para fabricar um produto, mas ele não está diretamente relacionado ao produto, como no exemplo anterior da matéria-prima. Um exemplo disso, por exemplo, é o salário do supervisor de produção. Então, o supervisor de produção, ele está ali, ele controla toda a produção, ele participa de toda a produção ali, indiretamente, porque ele está fazendo a gestão dos funcionários. E, se a gente pensar, ele não tem o salário dele atrelado só a mesa, só a cadeira, só a porta, se for uma empresa que fabrica esses produtos. Ele está ali para atender todos os produtos de maneira indireta. Então, a gente não consegue atribuir diretamente o salário dele, uma parte do salário dele, para cada produto. Até porque pode ser que essa empresa produza mais um produto que o outro. Um exemplo, a empresa produz 100 mesas e 10 cadeiras. Então você tem que usar um critério para poder dividir esse valor do supervisor, para você conseguir atribuir esses produtos. Então, quando a gente estiver falando de um custo indireto, é aquele que não está relacionado diretamente ao produto. Espero que tenha ficado claro para vocês essa divisão de custo e despesa, e até o próximo vídeo.